De tudo que nós falamos, é lícito pensar nisso aqui. Onde está a fronteira entre o animismo e o médium? É o espírito, né? Onde é a fronteira entre esse aspecto? Então, é muito difícil, porque eles são interdependentes. Estamos repetindo o tempo todo. Interdependentes como? Não existe comunicação mediúnica sem animismo. Tá? Como nós vimos no slide anterior, com o tempo você vai reduzindo isso. Como que eu vou reduzindo? Você vai descobrindo, sim, você vai percebendo o que, que é seu e o que, que não é. Isso vai acontecendo. Você vai desenvolvendo mais segurança, as suas dúvidas vão diminuindo e você consegue identificar, sim. Então, fatos anímicos são aqueles em que o médium, sem nenhuma ideia pré-concebida de mistificação, aí a mistificação na realidade, seria até uma fraude. O médium não está dando a comunicação. Recolhe impressões do passado e as transmite, como se por ele um espírito estivesse comunicando. Tá? Fatos espíriticos ou mediúnicos, propriamente ditos, são aqueles em que o médium é apenas um veículo a receber e transmitir as ideias dos espíritos desencarnados ou encarnados, porque nós já vimos em aulas anteriores que alguém que está encarnado pode ser trazido durante um sono pelos espíritos benfeitores do trabalho para ser socorrido numa reunião mediúnica. A detecção aqui na parte inferior esquerda e correção do fenômeno anímico exige experiência, atenção e amor de quem trabalha com médiuns. Nós vamos falar sobre isso. Então, fazendo um resumo rápido. Se o fenômeno tem por causa um espírito desencarnado, é mediúnico. Se é a própria pessoa, é anímico. Mas no anímico há duas divisões. O fenômeno anímico ele pode ser consciente e inconsciente. Como assim? Como pode ser consciente ou inconsciente um fenômeno anímico? Então é o seguinte, eu vou explicar bem isso aqui. O animismo inconsciente, ele vai atingir a memória profunda do espírito. Essa é uma figura clássica do trabalho de Freud, né? O que é consciente, subconsciente, o inconsciente. Trazendo para o espiritismo, nós já tivemos várias existências. Várias. Então, de todas nós nos lembramos. Mas quanto mais distante de nós, elas estão mais profundas, estão lá no inconsciente. Daí memória profunda. Porém, se em alguma delas, a mais recente ou não, eu tiver passado por um trauma, isso fica muito próximo do meu consciente. Fica no subconsciente ali, naquele limite da figura ali ao lado, do subconsciente com o consciente. Então, poderá, em qualquer estado de transe, aquela ocorrência vir a se manifestar pelo próprio médium, porque ela está associada a traumas de vidas passadas. Então, vejam só, é um médium que, vamos formular um exemplo. Em uma vida passada, tenha perdido um filho e aquilo foi um trauma terrível para ele, e ainda não superou aquele trauma, porque um trauma leva mais de uma existência para você superar, conforme a pessoa. Poderá levar mais de uma existência, então. Quando a pessoa entra em estado de transe, ela vai ali, o espírito dela vai se manifestar com aquele trauma. E o dialogador poderá achar que é um espírito que está se manifestando com uma dor profunda de ter perdido um filho. Estão entendendo? E aí? Como que eu vou diferenciar se é um espírito, eu, o dialogador, ou é o próprio médium? Há uma característica importante aí do animismo inconsciente.
É porque futuramente, em outra reunião mediúnica, poderá ser a próxima ou ainda a outra não muito distante, ou quase sempre, em que o médium entrar em transe, ele dará esse tipo de comunicação. Porque o transe vai trazer o que está no subconsciente, aí na figura mais próxima do consciente, à tona. Entenderam? Então, isso é um problema não resolvido pelo espírito que hoje é médium. Então, ele tenderá a toda vez que entrar em transe, em algum momento do trabalho, não na primeira comunicação, na segunda, em algum momento do trabalho, de hoje, da semana que vem, com alguma frequência, a dar esse tipo de comunicação. Será praticamente a mesma, muito próxima uma da outra, da similaridade de como está contando o problema. Então, isso vai chamar a atenção do dialogador. Aí que está uma característica que é uma comunicação anímica, é uma dor da alma do próprio médium. E aí, como o dialogador tem que proceder? Tem que conversar como se estivesse conversando com o espírito, consolando, porque certamente ajudará ao médium, em sua memória profunda, a se convencer de que vai melhorar o seu sofrimento com aquele aconselhamento que será dado. Que complexo, né? Mas é isso mesmo. Vamos continuar aqui. Ainda vamos faltar a falar mais um pouquinho. Então vejam, um alerta que no livro Estudando a Mediunidade da Federação Espírita nos dá. Então o que eu falei de animismo inconsciente, dando esse exemplo, né, é uma lembrança, um trauma do passado. O alerta aqui agora é sobre o que nós estamos fazendo com o nosso presente. Então vejam, a cristalização da nossa mente hoje, em determinadas situações, pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação, se realizada no passado, se esteriliza no presente. Ou seja, se hoje eu passar por um trauma, uma situação difícil, e não utilizar o consolo da doutrina espírita para amenizar isso, para não se enraizar em mim, eu poderei, eu terei grandes possibilidades de ser, se for um médium na próxima encarnação, eu dar uma comunicação anímica tal como eu descrevi anteriormente. Ok? E o animismo consciente. Um espírito ao comunicar-se tem seu diálogo modificado em interferência pelo médium, alterando a comunicação conforme suas próprias ideias e pendores. Tá? Mas aí entra uma outra nuance. As interferências anímicas podem ser provocadas ainda por entorpições intermitentes de sintonia do médium com o espírito comunicante. Ou seja, o médium está em sintonia com o espírito está se comunicando, de repente ele perde a sintonia. E aí? Continuando a leitura, o médium começa a dar a comunicação e, de repente, deixa de receber o pensamento do espírito comunicante. Pode então ceder, ele pode se ver tentado de preencher o que está faltando com seus próprios pensamentos. Ele não deve fazer isso. O médium tem que dizer o seguinte: olha, pessoal, estava dando a comunicação, de repente eu perdi e pronto. Mas se ele não quiser, por algum motivo, né, deixar de ser tão franco assim, algumas vezes, né, essas perdas de sintonia, né, ele vai se ver tentado a preencher e não tem a menor necessidade disso. Continuando aqui, algumas vezes a perda de sintonia são provocadas pela ação de obsessores interessados em viabilizar o trabalho do médium. Mas como assim obsessor? Eu estou numa reunião mediúnica, como é que um obsessor pode interferir em mim? O seu obsessor não está na reunião. Ele já te dominou ao ponto de interferir na tua mente aonde você estiver. E sobre isso, a espiritualidade benfeitora não consegue muito. É o esforço do próprio médium se libertar dessa corrente. Ok? De tudo que nós falamos, Kardec passou por esse problema.
Muita gente questionou Kardec na época. Então, o problema é psicológico, não é nada de interferência de espíritos. Mas houve dois grandes cientistas na época de Kardec, o Alexander Aksakov e o Ernesto Bolzano, um russo e outro italiano, né? Cientistas que provaram o contrário, que existe o animismo e não é que o médium interfira assim a ponto de não existir espírito. Então, como está escrito aí, não, o animismo não desmente o espiritismo, porque comprova a existência da ação do inconsciente do encarnado, ou seja, nossa memória de vidas passadas, com todo um acúmulo de conhecimentos, experiências e personalidades que só podem ser o resultado de vivências passadas. Às vezes o médium vai dar até detalhes na sua comunicação anímica inconsciente do local que ele está. Ele ainda se vê naquele local, naquela época, entenderam? Então é necessário estudar profundamente, né? Mas não há problema, você vai superando isso. Isso faz parte do desafio de ser médium. E como foi dito o tempo todo aqui, é relativo a cada um. Cada médium tem o seu percentual de animismo e com o tempo, pela sua prática, pela sua autoavaliação, o seu estudo constante, o seu autoaperfeiçoamento, você vai superando isso. Com a ajuda do trabalho da equipe, né? No final da reunião tem uma avaliação e os outros vão estar te avaliando também. E aí a gente progride. Como identificar o animismo? Falamos ainda há pouco sobre isso, né? Mas há outras formas de reconhecer. Conhecimento das ideias do médium para poder identificar os casos de interferência do próprio médium nas comunicações. Como assim? Eu tenho que ter uma convivência com o médium, né? O grupo mediúnico tem que se encontrar de vez em quando, marcar uma pizza, um contato fora, né, de confraternização. Você não pode se encontrar com a pessoa só na reunião mediúnica, tá? Para você conhecer as ideias do médium, tem que conviver minimamente com ele e já isso aí é a maneira de pensar do médium, tá? Tem que ter convivência com ele. Essa é uma forma de identificação. A outra, observação continuada das comunicações de cada médium. É o que eu comentei também. O dialogador vai observando isso. Características principais, então, do animismo inconsciente, principalmente. Cristalização de ideias, repetição de perfis psíquicos. Né? É sempre o mesmo assunto. A maneira de explicar, de sentir, de expor. Então, aquilo é uma cristalização. Ok? E aí vem uma dúvida, uma questão interessante. Porque durante muito tempo, e infelizmente até hoje, tem muitos dirigentes de grupos mediúnicos que exercem um trabalho de policialesco, é o termo certo, de ficar avaliando o médium e às vezes até fazendo uma pressão, né, sobre o médium, sobre o grupo, sobre o problema do animismo. Quando nós vimos até agora aqui de uma maneira simples, sem nos aprofundarmos muito, a frase é essa: não existe comunicação mediúnica sem animismo. Eu só tenho que ir treinando, me preparando, me aperfeiçoando para ir diminuindo. O Chico tinha deu comunicação anímica. No livro O Consolador, vejam bem, está lá no livro, no final do livro. O livro O Consolador, ele se constitui de uma série de perguntas feitas por uma equipe de espíritas experientes ao espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier mediunizado. E o livro todo se desenvolve assim. Então tem uma pergunta sobre um tema muito comum, que é sobre almas gêmeas. Então, na resposta que é dada, ela não satisfaz a equipe. Aí, no final do trabalho, outro dia, a equipe faz a mesma pergunta ao Espírito Emmanuel, dizendo para ele que não estavam concordando totalmente com a resposta do Emmanuel, né? Porque a resposta dava a entender que existia alma gêmea. E não existe alma gêmea. Não existe. Tá? É uma alma que pensa e sente igual a nós. 100% igual.
Aí o Emmanuel, ele está lá na última, está lá no final do livro Consolador. Ele vai responder, como ele sempre faz, parece embaixador das Nações Unidas em região de conflito, diplomata, né? Ele dá uma resposta muito bem educada, e ele só faltou dizer que foi o animismo do Chico que modificou a orientação, a resposta do Emmanuel. E isso denigre a imagem do Chico? Claro que não, claro que não. Nós estamos na doutrina da fé raciocinada, e não é porque fulano, beltrano ou cicrano falou que eu tenho que acreditar. Eu tenho que questionar. A fé raciocinada, segundo o filósofo espírita brasileiro Herculano Pires, é a fé raciocinada, é a fé que duvida. Eu não posso acreditar em tudo que me dizem logo de primeira. Tem que me comprovar. Eu tenho que compreender e comprovar para eu crer. Então, o que deve fazer o dirigente de um grupo mediúnico espírita nas ocorrências de manifestações anímicas? E o médium? Vamos lá. O dirigente. Policiamento permanente das comunicações dos médiuns. Dialogar com o médico como se o espírito comunicante, se espírito comunicante comum, como orientar o médium? Então, nós já demos essa resposta. Dialogar com o médium como se espírito comunicante comum. Tá? E com o tempo, vocês vão verificar que aquele trauma vai passando, até não acontecer mais. Já passei por isso. Tá? Até o momento em que leva um tempo. Leva um tempo. Quanto tempo? Depende. Semanas, meses, até mais. Porque aquele é um trauma da alma do médium. O que não pode acontecer é o dirigente do grupo ficar pressionando o assédio moral sobre o médium. Você está dando só comunicação anímica. Não pode, não é esse o trabalho de um dirigente de um grupo mediúnico. Tá? Que ainda vamos fazer uma aula só sobre isso. E o médium? Estudo, autoconhecimento, renovação moral e tratamento desobsessivo, se for o caso. Tá? Se for o caso. Então, a primeira coisa para o médium, dentro do que nós falamos até agora, é saber que isso é normal. Olha, mas eu estou há 20 anos dando comunicação. É que você não trabalhou a si próprio antes, mas nunca é tarde. Comece agora. Você está iniciando? É normal. Com o tempo eu vou me melhorar. E melhora, vai diminuir. Não se preocupe. É educação, é treino. E chegamos aqui Estamos chegando ao final e temos de fazer as observações, mais algumas observações sobre o problema do animismo. Então, o animismo é a ocorrência natural no processo da educação mediúnica, podendo resultar, como nós vimos, de regressão espontânea da memória, lá no animismo inconsciente, gerando um mecanismo de catarse, em que a pessoa coloca para fora um, uma carga negativa que tem, uma nódoa do espírito que traz. Que bom que isso acontece. É a chance de se curar. Tá? O animismo não pode ser encarado como um obstáculo ao exercício da mediunidade. Normalmente traz o medo. É meu, não é meu? Não pode. Olha, isso faz parte, eu tenho que continuar para ir reduzindo. Ele complementa o seu como forma de manter o controle, né, sobre a comunicação e o comunicante, né? Deve o médium trabalhar seu autoconhecimento para perceber e ter controle sobre os processos mediúnicos e anímicos. Tá? Aqui ele complementa o seu. Eu dei uma bobeada aqui e deixei sem sentido essa partezinha aí. É uma oportunidade de crescimento e educação para o médium, enfim. Por isso que a gente tem que estudar, se preparar sempre. E mais que isso, é saber que tudo é um processo de educação. A vida, tudo que a gente passa na vida é para nós nos aperfeiçoarmos, terminarmos a nossa vida melhor do que quando a conhecemos. Vejam, a mediunidade é algo complexo, não poderia deixar de ser, né? E requer um estudo para a vida inteira. É um desafio para você se superar. Aqui estão alguns livros que eu citei.
E cada vez que a gente estuda, a gente está recebendo aí o Transe Mediúnico, esse livro que está no centro da tela, é uma obra recente. Eu vou recomendá-la de novo. Eu achei uma das mais didáticas, mais completas sobre o assunto. E também sobre o transe e sobre o animismo. Ele fala dos dois aí. Era isso, pessoal. Vamos para a próxima aula, onde vamos concluir esse trabalho, as funções do médium ostensivo. Obrigado e até a próxima, então.